Galera, esse é um dos vídeos mais importantes do canal, um react das falas do Pirula e do Iago Martins no programa do Vilela, né, no Inteligência Limitada. Então vamos dar o play aqui, ver o que eles falam e vamos, né, fazer aqui algumas pontuações em relação à questão do miticismo, né, e do Jesus, né, histórico. Vamos lá. O Zorro Hermano, ele falou aqui o seguinte, ó, convidem o biólogo Henrique, está em primeiro lugar na votação do IBEST de canal de biologia, e refuta qualquer criacionismo. Eberlin fugiu do debate com ele, tem amizade com o Pirula, e Antônio... Não sabia. Também não sabia. E Antônio Miranda, do Teologia Reversa, ele está desenvolvendo uma pesquisa que refuta Jesus histórico. Uhum. Então, agradecer aqui ao Zorro Hermano, né, mandou 200 lá para poder falar do biólogo Henrique, que, pô, bateu aí 1 milhão de inscritos, né, fica registrado aí, né. O cara faz milhões de visualizações diárias e é muito humilde, sempre vindo aqui no canal e nos canais, menores canais com 100 inscritos, o cara tá lá, né? Então um abraço aí pro biólogo Henrique, para o Zorro Hermano e obrigado pelo carinho e aos demais também, tá bom? Aí o... É o Antônio miticista que ele chama. O miticista é quem diz que Jesus não existiu. Nem como personagem histórico. Não, que ele é um personagem criado pra... basicamente Paulo de Tarso teria criado, ele seria uma junção de várias pessoas que... Sabe, tipo, morrer na cruz, um monte de gente morrer na cruz. E aí ele teria sido uma junção que depois Paulo teria feito como se fosse uma pessoa real e enfim. Então, Pirula, essa questão aí do Paulo é uma das linhas do miticismo, tá? Existem vários miticistas e cada um deles traz uma linha, assim como os que defendem Jesus histórico, né? Tem várias linhas, por exemplo... Tem aquele que defende o Jesus mago, né? Os que defendem que houve um Jesus, falam que ele era um mago. Outros vão falar, existia um Jesus e ele era um filósofo. Existia um Jesus e ele era um Zé Ninguém que ficava pregando sobre a escatologia do fim dos tempos. Outros vão falar que ele era um Zé Ninguém, mas era um rebelde, né? Um terrorista. Sim, tem a visão de Jesus um terrorista e é uma das mais fortes, tá? Então, assim... No miticismo, você tem várias interpretações também. Por exemplo, tem a que eu defendo, que é a linha de Jesus ser uma criação romana. Tem a visão que é muito parecida, que é a flaviana, que defende... Quem defende é a galera da multiversal flaviana. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra você. Ó, essa galera aqui, tá? O meu amigo Scania, o Francis, eles já vão nessa linha do Jesus ser um flaviano, que é muito baseado... nos conceitos desse autor aqui que ele trabalhou nos manuscritos do Mar Morto, tá? Que é o Joseph Atwill, tá bom? Então ele defende mais essa linha aí dos flavianos. Eu acho que os flavianos começaram, mas não sei se os evangelhos foram criados ali com ele não, né? Mas isso é uma discussão que eu tenho com os meus amigos aí, muito saudável, muito bacana. Quem não conhece, se inscreva lá no canal da Multiversal Flaviana. Beleza? E quem vai defender essa questão aí de Paulo ter criado o cristianismo, por exemplo, é o PhD em História Richard Carrier, tá? Por exemplo, aqui no livro dele, On the History of Jesus, tá? Onde ele vai trazer um pouco disso. Então tem várias linhas, tá? Mas existe uma ampla gama de pesquisadores que defendem que Jesus não existiu, apenas uma construção mitológica, um fantoche, né, um personagem político para introduzir ali a nova cultura naquela região, tudo aquilo ali. Vai ter alguns que vão dizer que não, é uma construção do próprio povo, né, que criou essa figura mitológica, tá bom? Então, existem várias linhas de miticismo e não tem problema nenhum nisso, porque existem várias linhas de um Jesus histórico, o que me parece ser bem mais estranho, né? Então, galera, reparem só, a pergunta que o Zorro fez foi de boa, né? E eu tava em live, durante essa live aí deles eu tava em live. E aí vai vir o grande, né? Vai vir um cara aí agitado, reparem bem. E aí vai começar a treta. E aí aí vão começar a me mandar mensagem, é onde vai começar a confusão ali no debate, no chat, a galera vai ficar revoltada, né? Vão me mandar mensagem, pedir para eu ver o que tá acontecendo e falar que o cara falou algumas besteiras aí. Acompanha comigo, vamos lá. Quer deixar isso para frente? Então aproveita aqui. Deixa depois, Eu queria só perguntar uma coisinha de... Vai chegar o grande agora, olha aí, ó. Teologia pro então eu vou aproveitar agora que eu vou... E aí... Eu ouvi uma parada, eu não sei o que foi dito, mas eu ouvi uma parada, lá do lavando, botando alguém na cara pra ver se
eu voltava à televisão periférica, que minha visão tava assim, ó, tava bem pertinho assim. Parecia que tava no trem de perna, sabe? Você, eu vi alguma coisa sobre alguém tá fazendo alguma coisa pra refutar a existência histórica de Jesus. É um miticista, cara... não me diz quem é, não quero saber quem é, porque assim, nós estamos aqui conversando, discordando bastante, com todo o respeito que nos é caro, né? Porque somos pessoas civilizadas. Podemos até não respeitar, às vezes, a ideia um do outro, mas a gente se respeita como ser humano e tal. Exato. A esta altura do campeonato, alguém dizer que Jesus não existiu como personalidade histórica é um jumento. Entendeu? É um jumento. Entendeu? Ó, o Ad Hominem do pastor, né? Eu achei engraçado que até a galera lá do chat dele ficou revoltada, né? Falando, pastor, não é assim que se fala, chamar os outros de jumento, pastor. Que isso? Então, o argumento do rapaz é o Ad Hominem, né? Que é uma falácia onde você não mira, não quer nem saber quem é, não quer nem saber o que tá falando, né? Esquece completamente quem é que falou, o que foi dito e por que foi dito. E você ataca a moral da pessoa, a honra da pessoa, a dignidade da pessoa. Você ataca a pessoa com Ad Hominem. Qual é o argumento? Nenhum. É só chamar de jumento, né? Então, na cabeça do pastor, é assim que ele resolve, né, um ensinamento de Cristo, né, uma coisa assim muito digna, né, de um homem de Deus. Chama uma pessoa que tem um pensamento, né, diferente de jumento. Parabéns, ô Iago, você está no caminho de Jesus, tá? É isso aí, é assim que se argumenta, é assim que se debate, tá bom? Agora vamos lá, Iago, quem é mais jumento? Eu, que observo a construção mitológica do livro bíblico, ou você que acredita que literalmente um jumento falou, né? Não só um jumento, uma serpente também falou. Eu acho que fica claro entre nós dois quem é o jumento aqui, né? Beleza, vamos lá. Não é uma questão de... cara, não é uma ideia respeitável de forma nenhuma. Você tem abundante material para dizer que o personagem Cristo existiu em um nível que a única forma de você negar isso é negar a historiografia. Abundante material. Cita qualquer material aí do primeiro século que fala de Jesus, cara. Você tem a Judéia, Idumeia, Samaria, Decápolis, toda aquela região, né? E absolutamente nem na Galileia você não tem nada de Jesus, nada de cristão, absolutamente nada de judeus que possam ser considerados ali cristãos, né, seguidores de Jesus. Em livros judaicos não tem nada, em historiadores da época, pesquisadores, né, poetas, filósofos, absolutamente nada. Pessoas que pesquisavam justamente aquela região, falavam das grandes figuras e até figuras irrelevantes daquela região, não falam absolutamente nada. E aí você fala que tem vasta evidência? Que vasta evidência é essa, Iago? Então calma aí, olha só. Eu tenho aqui, cara, um autor que ele não é miticista, tá? Ele é pró-Jesus histórico. O nome dele é Bart Ehrman, acredito que você conheça, tá? Eu vou ler aqui uma questão muito interessante sobre essa vasta evidência aí que você está alegando, tá? A vasta evidência, tá bom, Iago? Presta atenção aí, refuta aqui o Bart Ehrman que não é miticista, tá? Não é ateu, não é nada disso não, ó. O que as fontes gregas e romanas têm a dizer sobre Jesus? Ou perguntando com mais precisão, se Jesus, olha o condicional, se Jesus viveu e morreu no primeiro século com a morte por volta de 30 depois de Cristo, o que as fontes gregas e romanas da sua própria época até o fim do século, digamos, o ano 100 depois de Cristo, têm a dizer sobre ele? A resposta é de tirar o fôlego. O que tirou o fôlego da resposta, Iago? Eles não têm absolutamente nada a dizer sobre ele. Nossa, Iago, nós temos uma vasta coleção de evidências, né? Mas calma que continua, tá? Ele nunca é discutido, questionado, atacado, vilanizado ou citado de modo algum em nenhuma das fontes pagãs remanescentes do período. Não há registro de nascimento, relatos de seu julgamento e morte, reflexões sobre seu significado ou discussões sobre seu ensinamento. Na verdade, seu nome não é mencionado uma única vez em nenhuma fonte pagã. E temos muitas fontes gregas e romanas. Presta atenção aí, Iago. Estudiosos
de religião, historiadores, filósofos, poetas, cientistas naturais. Temos milhares de cartas particulares e inscrições em locais públicos. Jesus não é mencionado em nenhuma fonte grega ou romana do primeiro século. Aí aqui vem dizer o seguinte, ó. Os estudiosos nunca souberam ao certo o que pensar disso. A maioria simplesmente supõe que Jesus não era muito importante na sua época. Mas quer isso seja verdade, a realidade é que, se queremos saber o que Jesus disse e fez, não podemos confiar naquilo que seus inimigos do império estavam dizendo. Agora preste atenção. Pelo que sabemos, eles não estavam dizendo nada. Então que vasta... Aqui, ó, Bart Ehrman, tá? Ó, essa página aqui é a página 190 do livro, tá bom? Então que vasta fonte de informações e evidências são essas que você tem sobre Jesus, Iago? Você não gostaria de levar para a academia do Jesus histórico para eles consultarem? Porque eles não estão sabendo disso não. Ai, mas vamos dar play aqui. Tem autores do período século I, Plínio Jovem, Plínio Jovem, ele não escreve no século I, tá? Ele está ali no segundo século e ele está falando sobre Crestos, né? Vamos ver aqui uma parada interessante sobre Crestos, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, galera, vamos ver aqui uma parada interessante. Olha aqui, eu quero que vocês reparem numa coisa, né? Esse daqui é uma inscrição do símbolo mitraico. E aí você tem aqui, ó, a expressão em grego Krestos, tá? Krestos, que ele estava aqui matando o Tauros, tá? Matando aqui o Tauros. E é o Mitra, com o mesmo título de Jesus, Crestos. Que interessante, né? Que coisa legal. E esse Crestos aí de Plínio, eles eram adoradores do Sol, né? Então Jesus era representado como Sol. Eles eram adoradores do Sol, tá, Iago? Sobre essa questão de Plínio o Jovem é muito engraçado, né? Porque o Crestos ali, né? Que é um título, tá? Não é mencionado Jesus em momento algum. E os adoradores deles estavam sendo acuados porque eles estavam quebrando uma lei romana que não poderia se aglutinar, porque estava tendo muitos motins, né? Essas coisas. E esses adoradores aí de Crestos, eles adoravam o Sol. Será que tem a ver com o deus Mitra, o deus Solamitra? É estranho, né, Iago? E outra coisa curiosa é que Plínio era muito amigo de Tácito, né? Que Tácito tinha escrito, supostamente, sobre os cristãos, né? Terem tacado fogo em Roma, né? Não tem uma história dessa? Só que Plínio, que era procônsul, né? Ou seja, ele estava embaixo só do imperador, ele era como se fosse uma pessoa que atuava muito nas questões jurídicas, nunca ouviu falar desses cristãos que eram perseguidos, que tacavam fogo em Roma? Estranho, né? Então, muito provavelmente esse grupo aí nem de cristãos eram, tá, Iago? Então, acho que faltou um pouco de informação aí, mas calma que eu vou voltar nesse tema mais pra frente. Vamos lá. Flávio José, tem uma interpolação lá, mas tem mas não importa. Tem uma interpolação lá, mas não importa. Pirula, tem uma interpolação lá, mas não importa, Pirula? Como assim? O texto do Testemunho Flaviano é interpolado. Ele aparece no IV século com um cara chamado Eusébio de Cesareia em História Eclesiástica, um livro onde ele faz a apologética, ele constrói um monte de história ali, tá? Então não existe. Antônio, existe sim, então nós temos um problema, pera aí. Então vamos lá, a defesa é que nesse livro aqui, ó, tá? História dos Hebreus, nós temos essa passagem, tá? A passagem anterior tá falando aqui do Pilatos, tá bom? É uma história, uma narrativa onde Pilatos, ele é o protagonista. Antônio, mas qual o problema disso? O problema é que Joséfo também tinha escrito essa mesma história de Pilatos, tá? Em Guerra dos Judeus. E cadê o Testemunho Flaviano aqui? Se aqui é a mesma história, por que não está o Testemunho Flaviano aqui? Complicado, né? E aqui ele vai falar de um bando de revoltados, de judeus, de grupos menores do que os cristãos,
e não cita cristão, não cita Jesus, não cita Paulo, não cita Pedro, não cita absolutamente ninguém. Será que essa galera ficou invisível? Né? Por que ele cita aqui o Menahem, Judas o Galileu, o Astronges, cita o egípcio, cita uma porrada de gente que só aparece na história para morrer, por exemplo, e não cita Jesus? Lembrando que esse aqui seria de 70, tá? E por que os pais da igreja, seu Iago, não mencionam, né, essas obras de Joséfo como prova de Jesus? Isso só vai acontecer lá para o 3º, 4º século, tá bom? Então nós temos uma grande problemática aí. Bom, só uma questão muito relevante é que eu já fiz um debate sobre o testemunho flaviano, tá? Que é esse debate aqui, com esses dois feras, tá? O professor Euler Lopes e o Ferreirinha, que eles são aí professores de grego, estudam grego, são grandes estudiosos, né, dos textos bíblicos, e o testemunho flaviano, como é em grego, fiz um debate, eu contra os dois, né? O biólogo Henrique, grande abraço, estava só aí como moderador, né, moderando, controlando o tempo. Então, foi os dois aí debatendo comigo essa questão. Então, quem quiser, tiver interesse em se aprofundar do porquê o testemunho flaviano é uma farsa, tá aí, recomendo esse debate. Tá bom? Ele disse que a interpolação é pra outra coisa, não é pra existência de Jesus, né? Pra questão divina, não pra existência de Jesus. Jesus. Você tem uma... Essa questão aí de interpolação, né, é aquilo, né? É uma fraude. Tem aqui, é claramente um texto construído por um cristão, né? Que tá deixando Pilatos em segundo plano, babando o ovo ali de Jesus, né? Falando termos que eram mais comuns tardiamente, em obras que não eram de Joséfo. E aí a galera, para salvar essa fraude, né, inventou que existe ali um texto. Só que o que acontece? Nós não temos nenhum material em grego trazendo essa fonte aí, tá? Dessa interpolação, esse texto que não seria interpolado. Não existe isso, tá bom? Então isso é uma invenção dessa galera que quer defender Jesus histórico com fraude, tá bom? Isso é uma fraude completa. Não existe em Guerra dos Judeus, por exemplo. Os termos usados ali não são de Joséfo. Só vai existir relato disso aí do 4º século em diante. Entendeu? Então, pais da igreja que trabalhavam com Flávio Joséfo não vão atestar essa informação. E o mais interessante é que vão ter relatos de obras de história dos hebreus com cristãos que não tinham essa passagem. Então tudo indica que é uma fraude. Para quem quiser aprofundar, tá? Recomendo essa outra live a qual eu fiz aqui no canal, tá bom? Vamos lá. Uma miríade de textos religiosos que não são ligados ao Novo Testamento, mas são apócrifos, são mais de 100 obras religiosas. São jovens o suficiente para estarem. Que estão ali século I, século II, citando... Aí essa miríade aí de apócrifos, tá? Que eu tenho os apócrifos, tá? Para quem não sabe, eu tenho aqui comigo, ó, os livros apócrifos da Bíblia. E aí, ô Iago, o que você esqueceu de falar é o seguinte, é que essa miríade de textos apócrifos vão trazer, na sua maior parte, um Jesus sobrenatural, que nada tem a ver com Jesus histórico. E nós temos aqui relatos de pais da igreja, como por exemplo, a epístola de Clemente aos Coríntios, em que ele não fala em nenhum momento do Jesus histórico, ele não conhece as histórias dos evangelhos, ele cita a Bíblia hebraica como ser uma fonte de escritura, cita os personagens de Moisés, Abraão, Isaac e Jacó, cita todo mundo, só não cita as histórias de Jesus, né? E por que ele não citou os evangelhos? Ele cita até uma fênix, né? Ele cita a ave mitológica fênix, mas não cita as histórias de Jesus, e ele está no final do 1º século. E aí nós temos Inácio, Policarpo e Clemente, que não atestam o Jesus histórico. Você pode explicar isso? E falando ainda em apócrifo, nós temos aqui um texto, né, muito interessante, que é a vingança do Salvador, onde eles vão colocar como se Jesus estivesse do lado dos romanos para destruir os judeus. Vários textos trazendo essa informação, né, de que Jesus seria mais pró-Roma e anti-judaico. Que a gente explica isso, né, Iago? Mas beleza, vamos continuar aí esse vídeo para a gente ver quais pérolas ele solta, né? Em termos de devoção, que não foram reconhecidos pela igreja como textos bíblicos, né, ligados aos apóstolos, mas que são esforços religiosos de interpretação da pessoa de Jesus. São mais de 100 fontes, entendeu? Não foram aceitos porque esses outros textos, por exemplo, diziam que Jesus era só um ser espiritual, né? Aí pegava mal pros negócios, né?
Esses outros textos mostravam que Jesus matava criança. Que Jesus descia ao Hades para sair na porrada com o capeta e libertar os outros membros que nós vemos na Bíblia hebraica, né? Tem um apócrifo que a cruz fala, que tem uma cruz falante. Então o que os cristãos que estavam no poder, o que eles fizeram? Desceram a espada nesses outros cristãos e destruíram boa parte desses textos. E boa parte desses textos foram encontrados com material pagão, né? Pagão aqui muito entre aspas, tá, galera? República de Platão, né? Escritos de Hermes Trismegisto, registros aí de Asclépio, né? Isso aí a galera não fala. Que esses personagens que eu citei por último são obviamente mitológicos. Cara, você olhar pra essa figura e dizer, não, Jesus não existiu. Você pega a carta de imperador, sabe? O que é que explica o surgimento do movimento cristão, meu Deus? Se Jesus não existiu. É óbvio, Jesus é um personagem, assim como Moisés, né? Antigamente era consenso de que Moisés existia, né? De que esses personagens bíblicos da Bíblia hebraica existia. Aí você vai lá no Egito, vasculha o Egito inteiro, nada bate com o contexto histórico-cultural, não tem uma informação ali sobre Moisés, sobre Êxodo, sobre nada. Tudo não é do século XII, século XIII, ao qual deveria ser ali situada essas histórias, né? Mas assim ali do século VII para o século V, né? Uma coisa mais pós-exílica, que vai ter a construção ali onde vai ter as cidades que não tinham no período que era atribuído a Moisés, por exemplo. Então, no caso de Jesus, o que você tem? Um personagem que é político. Dê a César o que é de César, né? Pague seus impostos. Eu vou tratar disso mais para frente. Vamos lá, vamos ver as coisas que vão falar. Tanta pessoa se dedica a morrer. Teria sido muito posterior. A explicação é muito menos provável. Que você conseguiu pegar um monte de Galileu. Esse povo tava muito entediado, pelo amor de Deus. Você pega um monte de Galileu que tá seguindo esse tal de Jesus, mudou a vida para esse tal de Jesus, foi perseguido por causa de Jesus. E veja, é diferente, por exemplo, né? É diferente de muçulmano que se explode por causa de Alá. É diferente por quê? Ele tem uma convicção muito forte, por isso ele morre. Mas não é de uma coisa que ele testemunhou com os próprios olhos. Quando eu falo do século I, essas pessoas morreram debaixo de piche flamejante, crucificadas de cabeça para baixo, decapitadas, diante da ideia de que eu vi esse Jesus. E olha, diante da ideia de que eu vi ele morto, eu vi ele vivo primeiro, vi ele morto e vi ele vivo de novo. Sabe? Essa era a ideia pela qual eles morreram e assinaram com o próprio sangue, como testemunhas oculares. Mais de 500 testemunhas, Paulo vai dizer. Então a gente tem um grupo de pessoas... A fonte dele é Paulo. Que, cara, beleza, não consigo acreditar na ideia de que Jesus ressuscitou. Vou voltar um passo atrás. Pra mim, é um fato que tem muito bem definido historicamente. Jesus ressuscitou, né? Eu acredito nas testemunhas oculares e tal. Mas o Jesus histórico dele é o que ressuscitou. Tá bom de Jesus histórico, hein, Iago? Eles não acreditar que ele existiu, cara, aí já é loucura. Aí já é... Tá, vamos falar aí, ó, sobre a perseguição, né? Eu tenho, por acaso, um artigo aqui, tá, Iago? Será que artigo vale? Será que artigo de, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é do Brent D. Shaw, tá? Ele é da Academia de História de Arqueologia Romana, né? Então, não é pouca coisa, né? E aí ele vai falar que a perseguição aos cristãos, como é narrado pelos cristãos, é fake. Tudo criação. Se não é fake, tá? Podem consultar, já tem vídeo aqui no canal falando disso. Isso aqui é um artigo, tá, gente? Eu não tô falando aqui da minha cabeça, não. Mas assim, se a perseguição realmente aconteceu aos cristãos, nós temos um problema, né? Porque em Filipenses, Paulo está dizendo que eles estavam dentro do palácio de César, né? E tava lá até pregando para a guarda pretoriana. Estavam todo mundo gostando. Tava lá a galera do palácio de César mandando um abraço pra turma, né? Aí a gente vai ter, por exemplo, Irineu falando que os cristãos viviam dentro do palácio imperial. Nós vamos ter pais da igreja endossando isso. O Clemente, ele tá mandando... Por que é Clemente de Roma? Porque ele tá em Roma, né? Então, como assim eles estão sendo perseguidos, Iago? E estão lá na sede romana? Isso não faz sentido, faz pra você? Então, que perseguição é essa? Qual evidência histórica você tem disso? Você pode citar as fontes? Não tem, né? Aí o máximo que você pode falar é Tácito, só que Tácito não é citado por nenhum pai da igreja, ele vem de uma tradição tardia e o artigo
a qual nós temos refuta totalmente essa ideia. Tá bom? Vamos continuar aqui. Assim, é ser pouquíssimo científico. O que a gente discute... Ah, sim, é pouquíssimo científico, né? Então, um artigo acadêmico do Brent D. Shaw não deve ser científico, né? Aqui, ó, vamos ver aqui mais alguma coisa. Aqui, ó, por exemplo, esse livro On the History of Jesus, ele é um livro acadêmico revisado por pares. Será que não é científico? Será que todos esses artigos aqui que eu tenho, que eu trabalho, né, não são científicos? Se artigos de arqueólogos de Roma não é científico, se livros de PhDs revisado por pares não é científico, seu Iago, me explica o que é ser científico para você. É falar que o Jesus histórico ressuscitou? Daqui a pouco você vai falar que ele saiu voando também, né? Um judeu voador, um judeu surfista sem prancha, que enchia água, isso aí é histórico, isso aí é científico? Faça-me um favor, né? Que tem três pesquisadores que defendem a ideia do Jesus mito. Porra, Pirula. Mano, tem que pedir para esse Reinaldo aí estudar um pouquinho mais, né? 3 historiadores só que defendem a hipótese do Jesus mito, né? Vamos lá. Né, do miticismo. Mas eles não são lá muito levados a sério. Diz que, inclusive, são assim, um é muito ruim, o outro é só ruim, e o terceiro, ele tem alguns argumentos interessantes, mas que ainda assim, o central, ele traz coisas interessantes, mas... O argumento central é ruim. Mas não prova que Jesus não existiu. Talvez ele levante uma outra questão menor ali. Então, olha só, galera. Olha o que o Pirula falou. Então, vamos lá aqui, ó. Então, vocês viram aí que o Pirula falou que existem só 3 pesquisadores sobre o Jesus mítico, né? Então, vamos lá. Conta aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ai, calma aí. Parei aqui no 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39... Aqui, galera, são páginas e páginas de autores, tá? Que vão trabalhar de alguma forma com o miticismo, né? Com a hipótese de que Jesus não existiu. E ele falou que eram só 3. Não sabe citar quem é o ruim, quem é o muito ruim e qual que é o que tem uns argumentozinhos, né? Na cabeça dele. Mas assim, galera, sobre o conceito miticista, que eu recomendo aí pra galera que tá iniciando, tem esses 4 aqui, tá? Que é o Robert M. Price, o Dave Fitzgerald, o Richard Carey, tá? E o Earl Hart, tá? Aí, esses caras aí eu recomendo para vocês que estão iniciando. Recomendo assim, eu quero iniciar no miticismo. Qual livro, Antônio, você recomenda? Esse aqui, ó, Nailed, né? 10 mitos cristãos que mostram que Jesus nunca sequer existiu, tá bom? Se você souber inglês, você pode passar para o próximo nível, tá bom? E aí você vai ver então, ô Pirula, pede agora para esse seu amigo aí se retratar, né? Que ele falou que só tinha 3. Loucura, né? E assim, se você quer saber um pouco mais sobre o conceito romano, né? O Jesus romano, eu recomendo esse aqui, ó. Do Valiant, tá? Creating Christ, porque ele vai trazer evidências arqueológicas, né? Dos primeiros símbolos cristãos. Por exemplo, que não era cruz, era a âncora e o peixe, tá? Aqui, ó. Ele traz as evidências arqueológicas. Por que os símbolos cristãos são romanos, né? Aqui, ó. Ó, todos os símbolos, tá bom? Então tá aqui nesse livro, Creating Christ, as evidências arqueológicas, tá? Do simbolismo romano integrado ao cristianismo. Não era para ser simbolismo judaico? Estranho, né? E aí, se você quiser saber um pouquinho aí sobre o conceito flaviano, é óbvio que teria que ser a obra, né, do Joseph Atwill, que ele vai comparar, por exemplo, a Guerra dos Judeus com os Evangelhos, né? Fazer toda essa construção. Muito, muito interessante. O Joseph Atwill, que já esteve aqui no canal. Quem quiser, procure aí Teologia Reversa, Joseph Atwill, que tá legendado, tá tudo bonitinho para vocês, tá bom? Mas é isso que entra no... É esse o termo que define o ateu todinho, entendeu? Ah, o ateu todinho, né? Novamente, a tática do Iago é o ad hominem, né?
Aí ele não tem argumento, aí ele parte para a taxação. É sempre essa questão, galera. Eles não têm o que argumentar, aí eles falam, jumento, é ateu todinho, é negacionista. Reparem só, é tudo envenenamento do poço. Para tudo aquilo que você vira falar, não ter validade. Isso é uma falácia, é uma estratégia de debate. E esse cara aí, ele é mestre nesse tipo de falácia absurda, né? Mas beleza, Iago, se você acha que eu sou ateu todinho, vem debater comigo isso aí. O que você acha? Você trazer as provas, as evidências do Jesus histórico. Você quer debater com ateu todinho? Vamos ver se eu sou ateu todinho no debate? O que você acha? Ou tu vai correr? Estranho, né? É o cara que assim, eu odeio tanto a ideia de Deus que eu vou tentar negar em tudo, até no mais óbvio possível, pra poder eu não dou nenhuma escapatória pra possibilidade. Uma coisa que... Não, aí, então quer dizer que o biólogo, que ele atesta que não existe nenhuma possibilidade para o criacionismo, ele tá sendo um biólogo todinho? Porra, que argumento pueril, né, Iago? Coisa infantil, né? Me deixa um pouco irritado com isso daí, é que assim, é que nem, eu sempre dou o exemplo. Isso aqui que me deixa bolado com o Pirula, né? Ele viu o cara falando que eu sou jumento, ele viu o cara falando que, dando a entender que eu sou ateu todinho, né? É negacionista, coisa do tipo, e ele não fala nada. E ele ainda vai meio que dar uma endossada. Pirula, por que você não falou alguma coisa? Você fala, porra, cara, eu não sou dessa área, não me meto. Entendeu? Aí não, aí você tá meio que respaldando. Isso que eu fiquei puto com você, isso que a galera ficou puta com você. E tu acha que não tem razão de todo mundo ficar puto? Se tu não sabe, se tu não manja, se tu só ouviu um lado, pra que tu vai falar? Entende? Vamos lá. Exemplo do... Essa galera são os neopentecostais do ateísmo, entendeu? Aí, ó, mais taxação. É envenenamento do poço o tempo inteiro. É de homem, é assim que o cara trabalha. Na covardia, né? Vamos debater, Iago. Vamos ver aí se eu sou ateu todinho mesmo, ou você que é pastor genérico. Falam em línguas. Não é isso, mas é a galera que mancha o nome do negócio, sabe? Eu fico pensando que assim, uma coisa que me dá um pouco de irritação é que nem, por exemplo, quando eu tava discutindo a questão do aquecimento global lá com o Ricardo Felício. O que me deixava com raiva não eram os argumentos dele. O que me deixava com raiva é que os argumentos que ele apresentava eram contraditórios entre si. Porque o objetivo dele não era provar que ele estava certo. Era provar que a mudança climática estava errada. Então, ele não interessava. Então, por exemplo, na própria entrevista do Jô, mas em várias palestras do Felício mesmo, ele chega e fala, não, porque o efeito estufa é impossível. E aí, em determinado momento, ele chega e fala, não, mas a água é o maior gás de efeito estufa. Eu falo, pera. Ou o efeito estufa é impossível, ou a água é o gás do efeito estufa. Aí depois chega e em determinado momento, o mundo não está esquentando, o mundo está esfriando. Em determinado momento, o mundo está esquentando, mas o problema não é o homem. Eu falo, calma. Tudo bem, vamos tirar a parte humana da coisa. Ou o mundo está esquentando, ele não está esquentando. Mas os argumentos todos, assim, os argumentos... Você coleciona qualquer argumento pra... Exato. Não importa a coerência interna entre os argumentos. O que interessa é só refutar a ideia que eu quero refutar. E aí você junta argumentos que, se você junta entre si, eles não encaixam. Sabe o que é que me lembra? Aquele documentário Zeitgeist. Você lembra dele? Isso, então, era isso que eu ia falar. Sucesso com os ateus e tal. Assisti. E era uma fraude. Mas era exatamente... Então, olha aí, galera. Ele tá comparando o miticismo, né? Olha o envenenamento do poço, com o Ricardo Felício, né? E com o Zeitgeist, que eu tenho certeza que ele nem pesquisou a fundo, nem sabe do que se trata aquela parte que fala de Jesus, né? Por exemplo, será que ele sabe que existe a natividade de Horus no templo de Luxor? Acho que não, né? Será que ele sabe que, por exemplo, muito da ideia do Zeitgeist foi tirada de um pai da igreja? Ó, isso aqui é a obra de Pai Justino, tá? Do 2º século. É um dos primeiros cristãos a fazer uma apologética, né? E aqui ele vai falar aqui uma coisa muito interessante, onde a autora se baseou para falar essa questão de Jesus vir de outros deuses. Eu vou ler aqui, ó, a página, tá, galera? Olha o que o autor, Pai Justino, né, um cristão apologista, vai falar aqui, ó. Parecerá apenas que anunciamos um dogma de Platão. Então já estão copiando Platão, né? Ao falar sobre a conflagração, outro dogma dos estoicos. Então tem estoicismo também, né, no cristianismo.
ao dizer que são castigadas as almas dos iníquos que ainda depois da morte conservarão a consciência e que a dos bons, livres de todo castigo, serão felizes. Parecerá que falamos como vossos poetas e filósofos, né? Aí por isso que você encontra Menandro, Platão, você encontra aí Inazeus, porque eles estão usando essa galera como fonte para compor os evangelhos, tá? Aí olha só, vamos lá. Que não se deve adorar obras de mãos humanas, não é senão repetir o que disseram Menandro, aí falei Menandro, né? O poeta cômico e outros com ele que afirmaram que o artífice é maior do que aquele que fabrica. Agora lá vem, olha só. Também quando dizemos que o verbo primeiro, rebento de Deus, nasceu sem relação carnal, isto é, Jesus Cristo, nosso mestre, e que ele foi crucificado, morreu, depois de ressuscitado, subiu ao céu, não apresentamos nada de novo. Eita, não apresenta nada de novo, né? Por quê? Se levam em conta os que chamais de filhos de Zeus. É o pai da igreja que está comparando, tá? Não é o Zeitgeist, tá? De fato, sabeis bem a quantidade de filhos que os vossos estimados escritores atribuem a Zeus. Ou você acha que Jesus nascer de uma virgem, né, não é idêntico a Zeus que engravidava a mulherada, né? Explica aí, vamos lá. Hermes, o verbo, intérprete e mestre de todos. Quem era o Logos? O Hermes, né? E a gente encontra textos bíblicos com os outros textos de Hermes Trismegisto, né? Engraçado, né? Asclépio, também encontramos textos de Asclépio, tá? Junto da biblioteca de Nag Hammadi com os textos atribuídos a cristãos. Dioniso, depois que foi esquartejado, Heracles, depois de se atirar ao fogo e fugir para os 12 trabalhos, os Dioscuros, filhos de Leda, Perseu de Danae, Belerofonte, nascido de homem sobre o cavalo de Pégasus, para que ainda falar de Ariadne e dos que, semelhante a ela, se diz que são colocados nas estrelas. Passo por alto também vossos imperadores, mortos, os quais tendes sempre como dignos de imortalidade, e nos apresentai algum infeliz que jura ter visto César incinerado subir da pira ao céu. Mas olha a solução que o pai Justino ele vai trazer para essas referências, né, de Jesus aí para os outros deuses. Por fim, antes de tornar-se homem entre os homens, houve alguns, os demônios malvados, antes mencionados, que se adiantaram a dizer por meio dos poetas terem acontecido os mitos que inventaram. Então tá aqui, ó, o pai Justino dizendo que realmente é muito semelhante, tá? Muito igual, muito idêntico, só que é culpa do demônio. Será que o Pirula e o Iago acham que demônios indo nos ouvidos dos poetas é científico? Fica a questão aí no ar, né? Era exatamente isso que eu ia falar. A mudança climática tem essa coisa, isso daí. O Rodrigo Silva fez isso também. Do quê? Ele juntou vários argumentos que eventualmente se contradizem e pra falar que a evolução não é verdade. Mas enfim, mas aí aguardem. Eu gosto do Rodriguinho, Vai ter vídeo. Não, assim, ele me parece uma pessoa extremamente gente boa. Um cara gente boníssima, boníssima. Vocês iam estudar muito bem. O que é bom, eu acho que agora ele não quer mais, mas tudo bem. Vamos fazer essa. Pirula quer se dar bem com o Rodrigo Silva, né, Pirula? tô gostando de ver. A galera tá adorando isso aí. Acho que agora eu não consegui te conciliar com o Nando Moura. Eu vou conseguir pelo menos com o Rodrigo Silva. Daqui a pouco o Pirula tá de braço dado com o Nando Moura também. Bom, eu vou ficar quieto, porque senão a minha advogada vai ligar. Melhor, daqui a pouco tá tocando. Tem certas pessoas que são conciliáveis, outras... Bom, eu vou ficar quieto, vai deixar quieto. Tá. Mas que seja, no frigir dos ovos, com o criacionismo também eu vejo isso, né? Tipo, questionamentos conflitantes que são colocados só porque o objetivo não é provar o seu ponto, é desprovar a evolução. Então, tipo, não, isso daqui diz que a evolução tá errada, isso aqui diz que a evolução tá errada, mas pera, isso aqui assume uma terra de milhões de anos, isso aqui assume que não tem, isso aqui não sei o que. Calma lá, você não podem estar todos esses argumentos certos, entendeu? Esses argumentos são conflitantes entre si, né? E o que eu vejo muitas vezes nessa questão do ateu todinho é isso. Ele tem vários argumentos. Ateu todinho, né, Pirula? Será que não é você que está se passando por um ateu todinho, falando de coisa que você não domina, de coisa que você não sabe,
só para agradar o coleguinha cristão? Fica aí a dúvida no ar, né? Momentos que são conflitantes entre si. Então uma hora... Desde que neguem Deus. Uma hora Jesus existiu, mas não foi ninguém. Aí depois, outra hora, Paulo inventou Jesus. Aí depois, numa outra hora, Jesus é a invenção dos romanos e Paulo... Mas quem diz que Jesus existiu, mas não foi ninguém, é a galera do Jesus histórico, ô Pirula. Não são os miticistas. Tá vendo como que você nem sabe do que você tá falando? E você tá palpitando aí pra galera? Quem fala, Jesus existiu, mas não foi ninguém, é, por exemplo, aqui, ó, o Bart Ehrman, tá? Jesus era um judeu analfabeto que foi elevado ao posto de Deus principal do panteão romano. Tá bom? Paulo, calma. Qual dessas? Escolhe o teu ateísmo aí. Escolhe. Então escolhe o teu aí. Essa galera que defende o Jesus histórico vão ter o seguinte, ó, tem o Jesus mago, tá? O Jesus com varinha, tá com varinha e tudo. Com símbolo romano, mas com varinha. Vai ter o Jesus que é poeta, que é filósofo, né? Aí tem essa linha. Aí tem a linha do Jesus terrorista, né? Que é o que, por exemplo, vai defender aqui, ó, o Reza Aslan, tá bom? Outros também. Aí vai ter a linha do Jesus como sendo o Jesus na história, que ele realmente é esse cara aí que fez milagres e tal. Tem o Jesus que era somente um profeta apocalíptico. Então tem várias linhas, tem aquela que diz que Jesus era analfabeto, e todas elas, a maioria delas são contraditórias entre si, tá? Boa parte delas se contradizem. Aí, com qual que você vai ficar? Com qual que você vai defender? É o Jesus pacifista ou o Jesus terrorista? E agora, é o Jesus à frente do seu tempo, que ele é um filósofo que prega o amor, a paz, ou o Jesus terrorista que estava guerreando? Escolhe o teu aí. É tudo para provar Jesus? Então olha quem está endossando a pseudagem aí, usando o seu argumento contra você. O seu argumento, toda vez que você usa o seu argumento, ele se volta contra o Jesus histórico. Olha como que é pseudagem. Só que ali não tem contraponto, né? Já pensou se eu tivesse ali? Eu ia perguntar, vem cá, qual o Jesus que você escolhe? O Jesus que é o filósofo ou o Jesus que é terrorista? E agora? Aí não tem condições, né? Nem precisaria ser ateísmo, poderia ser só um anticristianismo, mas não é porque a pessoa é anticristã que ela é obrigatoriamente ateia. Mas no caso especificamente é aquela coisa do tipo, eu quero derrubar qualquer base que exista, de qualquer jeito, por qualquer lado. Não estou falando que é isso que o Antônio Miranda está fazendo aí, porque eu... não, né? Não, de forma alguma, né? Meu nome foi citado... Aí o cara me chama de ateu todinho, me chama de jumenta e você tá validando, mas não, é óbvio que não foi pra mim, né? Obrigado, tá, Pirula? Eu tenho certeza que não foi pra mim, mas beleza. Não ouvi nada dele. Eu já ouvi esse nome. Só sei que é uma, como é que se fala? Um ponto de vista que não é levado a sério na academia científica. Isso eu... Não é levado a sério por quem? Por padres? Quer ver? Olha só. A academia Olha só, quem não leva a sério? John P. Meyer, tá? Olha o que John P. Meyer é. É um padre católico. A academia dos caras é essa daí, é padre. Então quer dizer que o padre católico não leva a hipótese de que Jesus não existiu a sério. Complicado, hein? Aí aqui, ó, John Dominic Crossan, né? Também foi o que, ó? Ele se tornou padre. Aí depois ele abandonou o sacerdócio, mas ele é um cristão, né? Um padre. E aí? A academia dos caras é essa daí, ó. O Bart Ehrman, né? Que é outro que defende Jesus histórico. É um teólogo. A academia dos caras. Padres e teólogos e pastores. Nossa, será que essa galera está disposta a dizer que Jesus não existiu, Pirula? Complicado, né? Complicado. Aí agora vamos ver aqui, ó. Olha os miticistas. Esse aqui, ó, Richard Carey. Ele é um PhD pela Universidade de Colômbia, tá? Ele é um historiador, tá? Historiador de verdade. Não é padre, não é teólogo, é historiador, Richard Carey. Aqui, ó, o Erdon Hart também é de história. Ele tem bacharel em história. Ah, e é óbvio, né, Pirula, que eu não tô contando essa galera aqui toda
que fez trabalhos incríveis aí sobre Jesus mítico, né? Aí é complicado, né, Pirula? Você não sabia disso aqui porque seu amiguinho falou que só tinha 3, né? Aqui ele julga, um jornalista julga ser muito ruim. Tá bom, tá certo. Galera, então olha só, aqui no canal já tem debate, tá? Olha só, aqui nós temos um doutor em História, Douglas Carneiro, que entrou na live para contrapor os nossos argumentos, tá? Tem essa live aqui, ó, debate Jesus existiu, o doutor desafiou o professor ao vivo. Aí tem aqui, ó, professores, né? Esses caras aqui todos são professores, esse aqui é o Júnior, professor em História, o Nicolas aqui um professor de língua, né? Tem aqui o judeu Ronaldo Jacob. Aqui deixa eu mostrar para vocês uma coisa muito legal. Essa daqui é a Basílica de São Clemente, tá? Clemente de... que muito provavelmente é o Clemente de Roma, que era o senador romano, né? O Flávio Clemente. Aí aqui na Basílica, olha o que tem embaixo da Basílica. Justamente, né? O local onde era cultuado Mitra, porque foi feita a substituição romana dos cultos romanos pelo culto cristão. Então uma coisa que era interna. E a apologética de Justino, ela está sendo feita justamente para o Senado romano, para os imperadores romanos. É uma propaganda do cristianismo, porque para você ter uma religião oficial, você tinha que passar pelo Senado, tá? Então assim... cara, eu tenho uma porrada de vídeo aqui falando sobre Jesus mítico, tá? Por que Jesus é uma construção romana? Por exemplo, o dê a César o que é de César é uma atitude judaica, condiz com o contexto histórico-cultural? Não. Olha aqui, ó. Página 11, aqui ó, do Richard Rosland, não é miticista, tá? É pró-Jesus histórico. Olha o que ele vai falar aqui na página 11. Olha só. Afinal, na famosa orientação de dar a César o que é de César, Jesus declarou que o império devia receber o que lhe cabia de direito, ou seja, receber os impostos, né? E isso é confirmado por Romanos 13, tá bom? E em amai vossos inimigos, em geral se entende que Jesus queria dizer que os judeus deviam amar certamente, sem resistir, os soldados romanos que os atormentavam com violência. Beleza? Página 11, página 12. Aí a gente pega aqui outro livro, tá? De outro cara que não é miticista, tá bom? Aí ele vai falar aqui uma coisa muito interessante, né? Marcos, que seria o primeiro evangelho, ele vai dizer aqui, ó, Marcos não estava escrevendo para um público judeu. Ué, mas Jesus não deveria ser de um público judeu? O público de Marcos estava em Roma, onde ele mesmo residia. E aí? E agora? Então assim, cara, é muito difícil ter que ficar vindo em vídeo, gravado, em live, gastar muita energia, né, Pirula? Você não é um dos caras que falam, olha, cara, tem que gastar muita energia para desfazer a pseudagem dessa galera aí do criacionismo, da terra plana, da terra jovem. Então imagina nós que fazemos pesquisa séria, vamos buscar fonte, vamos buscar evidência, a quantidade de energia que nós temos que gastar para ficar refutando pessoas imprudentes como você foi, que vai para um podcast que estava sendo assistido ao vivo por mais de 8 mil pessoas, falar daquilo que não domina e respaldar a pseudagem, que é essa hipótese do Jesus histórico, que é um personagem mitológico que querem, né, colocar como se ele existiu de fato e verdade, quando todos nós sabemos que não. Nem os pais da igreja atestavam o Jesus histórico no final do primeiro século. Como que agora os caras estão retirando fonte de um Jesus histórico? Não tem condições, né? Quem quiser debater comigo isso aí, ó, historiadores, né, o Iago, o pastor aí, quiser debater comigo, vamos aí num podcast desse grande, vamos botar as provas na mesa e ver quem tem mais evidência. Então fica aí, tá, Pirula? Isso aqui, Pirula, foi só eu não consigo cada ponto fazer aqui num vídeo que já tá muito grande, né? Mas se você quiser um dia ir numa live, a gente conversar de boa, tranquilo, lá no seu canal, que nem você levou lá o jornalista para falar da pseudagem, você fica com tanto medo de não endossar pseudagem que você acaba endossando pseudagem sem querer, né? Porque esse consenso acadêmico aí é um consenso de padres, pastores, teólogos. Tem um ou outro historiador? Tem, né? Assim como no criacionismo, tem gente que é biólogo, né? Eu mesmo debati com um biólogo criacionista, né? Sobre a evolução.
E o cara passou mal, passou vergonha. Então, assim, na história vai ter essa galera que é da história, que é pró Jesus histórico. Aí qual é a evidência que o cara vai trazer para você? Nada além de Bíblia e fraudes cristãs. Eu duvido trazer alguma evidência além de Bíblia e fraudes cristãs. Não tem condições, tá bom? Então, Pirula, cuidado com as pseudagens aí que você endossa e que você defende, tá, meu querido? Cuidado para não passar pano em pseudagem para agradar cristãos aí, coleguinhas, amiguinhos, Rodrigo Silvas da vida, Iagos da vida e Herbelins da vida, tá bom? Não se torne aquilo que você sempre combateu. Beleza? Tamo junto? Então é isso, galera. Vai aparecer aqui agora as sugestões de vídeos. Clique em um deles e continue comigo. Também aqui vai aparecer o botão para se inscrever. Clique nesse botão e se inscreva no canal. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou, fui, tchau, tchau, tamo junto.